Eu converso agora com o delegado Wilson Disposti. Ele vai falar sobre o livro Filhos da Dor, de sua autoria, em que conta a sua experiência no combate ao uso de drogas. Bom dia, Dr. Wilson, tudo bem? Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos os ouvintes aqui do canal 21 da Folha da Região. Doutor, por que o título Filhos da Dor? Vejamos lá, Alessandra, nessas atividades de delegado de polícia e também de diretor da Ave Cristo, conversando com os dependentes de drogas e também aos seus familiares, nós descobrimos que essas pessoas elas não se utilizam drogas por prazer, como culturalmente nós pensamos. Na verdade, são pessoas que portam transtornos psíquicos que causam angústias, ansiedades, depressões, e elas acabaram aprendendo a aliviar esses sintomas com o consumo de drogas. Daí é muito difícil e incompreensível da parte deles de que a droga em si causa um malefício, né? Nós tentamos explicar a eles que a droga é negativa, que ela causa diversos dissabores na vida do indivíduo, que é um processo de autodestruição, mas para ele significa o alívio dentro daquele mundo psicótico que ele vive. Entendi. Doutor, e como é que o senhor se envolveu com o tema? O senhor citou a Casa do Caminho Ave Cristo, que é uma instituição criada há aproximadamente 20 anos para o tratamento de dependentes químicos. Como é que tudo começou? Olha, começou mesmo na atuação como delegado. Quantas vezes, lavrando um auto de prisão em flagrante de um furto, e esse indivíduo ele estava sob o efeito de drogas. Mas para o direito penal é uma conduta ilícita, é um crime e há necessidade de se atuar. Mas eu sentia que naquele exato instante eu nada mais fazia do que punir o que já estava punido, né? Então isso é muito triste, muito lamentável. A grande maioria dos crimes de roubos e furtos hoje, e isso em todo o nosso país, né? E está fomentado, né, pelo consumo de drogas. Não são pessoas que furtam ou roubam para ampliar o seu patrimônio pessoal, mas sim para converter isso, né, em pedras de cracks, porque está aí a epidemia do crack no país, e atender aos seus vícios. Doutor, antes da gente falar sobre a necessidade de se recuperar, as dificuldades para a recuperação de um dependente químico, vamos falar um pouquinho da prevenção? Como evitar, né, que principalmente jovens, adolescentes se envolvam com drogas? É possível evitar? É possível. A melhor prevenção, de fato, continua sendo a educação, o afeto, a convivência em família, porque a dependência de drogas não se instala de um momento para o outro. A dependência de drogas, ela se instala justamente numa estrutura psicológica com alguma deficiência. Então, também há um dado muito importante, Alessandra, que 61% dos dependentes de drogas, eles apresentam alguns tipos de transtornos, como dissemos, de ansiedade ou depressão. Mas mesmo isso não é determinante se o jovem, o adolescente, a criança é criado num ambiente seguro, porque, obviamente, a dependência ela se instala na adolescência, aos 16 anos, quando diminui muito, né, o monitoramento dos pais, porque o jovem passa a ter vida própria. E há também o próprio conflito natural de gerações, né, doutor? É uma fase complicada a adolescência. Exato, é o processo de individuação, né, e de autoafirmação psicológica, em que aquele modelo do pai e da mãe não lhe serve mais, então ele sai à busca de outros modelos, né? Então, em razão disso, é importante que o afeto que se firme dentro da família, isso é uma espécie de rede de proteção, porque no momento em que alguém oferecerá droga a ele, né, ele vai lembrar de casa, ele vai lembrar da figura do pai e da mãe, se essas figuras forem afetivamente presentes no seu psiquismo. Se não for, ele se sente no direito de experimentar, de usar, etc. Em entrevista concedida pelo senhor à Folha da Região, que foi publicada no último domingo, o senhor dá uma dica interessante do que o senhor chamou de vigilância sutil. Eu gostaria que o senhor citasse isso aqui pra gente. O que é essa vigilância sutil? Essa vigilância sutil porque os jovens não gostam de ser monitorados. Tá? Eles querem a privacidade, eles querem o respeito, né, pela sua identidade, informação. Mas ao mesmo tempo há que se vigiar, porque eles estão no início da vida, né? Eles estão começando a sair de casa, etc.
Então, nada mais natural de que, olha, filho, quando você chegar, me avise que você chegou, né? Daí a forma pela qual ele se dirige no quarto, ou conversa, ou vem aqui dar um beijo, você sente o cheiro do filho, essas coisas assim. Isso é importante. O beijo de boa noite é fundamental, né? É fundamental, porque filhos. quando, né, os pais cheiram, né, a sua cria para saber se está tudo certo ou não, porque são dados importantes, né? Porque qualquer porção de álcool que se tome vai exalar esse cheiro de álcool, outras substâncias. E como eu disse há pouco, a dependência não se instala de um momento para o outro. O quarto fechado, o isolamento, né, a introversão. Doutor, geralmente, até os pais descobrirem que o filho é dependente, isso significa que esse filho esteja utilizando a droga há quanto tempo? É surpreendente, mas eles conseguem, especialmente quando for maconha, eles conseguem esconder por 3, 4 anos. Né? Nossa, é muito tempo, né? Eles conseguem esconder, porque eles acabam eliminando esses vestígios e tal. Agora, quando essa dependência ela fica mais acentuada, ele vai esquecer pontas de cigarro, ele vai esquecer fragmentos da erva, ou em casa, fica mais relapso, ou né? no carro, alguma coisa assim, porque ele vai perder a conexão com a realidade. Mesmo assim, quando o pai encontrar alguma coisa, ele vai dizer, não, isso é de um amigo, né? Ou, se ele estiver muito já numa fase de avançada dependência, ele vai dizer, muito bravo, que não é viciado, ele para quando quer, né? Infelizmente, não há muita originalidade nessas questões quando os pais descobrem que o filho é usuário de drogas. Doutor, nessa escalada aí do uso de drogas, né, começa-se geralmente pelo álcool. Depois, as pessoas acabam utilizando a maconha. Há sempre uma progressão, por exemplo, ela passa do álcool para a maconha, da maconha para a cocaína, da cocaína para o crack, ou não? Ele sempre pode utilizar a mesma droga? Olha, não é tão determinante assim, porque a droga se instala, como eu disse, numa estrutura que tem alguma anomalia psíquica, os transtornos de ansiedade ou a depressão, né? E uma pesquisa recente da Universidade Federal de São Paulo, com 5.226 jovens, tá? Em 37 escolas do nosso país. Desses alunos, entre alunos do 8º e do 9º ano do ensino fundamental e dos 3 anos do ensino médio. Então, destes alunos, desses 5.226, 40% experimentaram álcool no último mês. Tá? E 30% experimentaram tabaco. Curiosamente, desses que experimentaram álcool, 46% iniciaram o consumo em casa. E 33%, né, eles beberam pesadamente. Agora, o salto para outras drogas, né, sempre vai depender do transtorno que o indivíduo tem. Quem é muito ansioso vai se contentar inicialmente com a maconha, porque a maconha, cientificamente, ela tem propriedade o quê? Entorpecente. Aquele que é depressivo, ele poderá se ligar ao álcool ou, o que é muito grave, a cocaína ou o crack. É o que, em regra, acontece. Doutor, vamos falar um pouquinho da Ave Cristo. Qual a dependência da maioria dos atendidos lá na instituição? A maioria esmagadora é de crack. Eles procuram... Tem alguma explicação para isso? Tem, porque eles apresentam um baixo peso, né? A expressão facial fica muito, muito tensa e os conflitos sociais, envolvimento às vezes com processos, a perseguição do narcotráfico. Então tudo isso expõe eles a uma situação de risco grave da sua integridade corporal e às vezes até de morte. Dos internados lá na Ave Cristo, doutor, quantos conseguem se recuperar? Qual a porcentagem de recuperação desses pacientes? Olha, nestes anos a nossa mensuração ficou em torno de 55%, 58% dos jovens que por ali passaram. É um percentual favorável? Favorável. Aqueles que nós fizemos essas estatísticas, daqueles que fizeram o tratamento completo. Porque o tratamento completo necessita de 6 a 9 meses para que dê tempo de se identificar a causa motivadora da dependência e tratar a causa. E curiosamente, Alessandra, esta causa que motivou a dependência, ela antecede ao contato com a droga. Então o indivíduo na infância, na adolescência, ele já apresentava alguns transtornos de ansiedade ou de depressão. A criança hiperativa. Há que se ter muito cuidado. Né? A criança ou adolescente com dificuldade escolar há de se avaliar, porque algo diz que algo não vai bem.
e esse indivíduo vai se sentir incapaz, vai se sentir diminuído, a autoestima dele vai ser reduzida e ele poderá completar esse vazio com as drogas. Doutor, e qual é a principal dificuldade no tratamento de um dependente químico? Olha, a principal realmente é a aceitação do tratamento. Por que não aceita? Porque não se reconhecem doentes. Eles vivem num mundo psicótico onde a droga alivia de maneira imediata a sua dor humana, a sua dor psíquica. Em razão disso, eles não se acreditam doentes, porque o desconforto mental, o desconforto psíquico, não é como se fosse um tumor, que alguém vá ao médico, faz uma incisão e o retira. Então, são questões invisíveis de difícil reconhecimento. Doutor, eu estou com um livro aqui que o senhor vai lançar na próxima quarta-feira, amanhã, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho do lançamento, então? Onde vai ser, qual o horário? Vou mostrar aqui um pouquinho o livro Filhos da Dor, de autoria do Dr. Wilson Disposti, tem prefácio de Divaldo Franco. Perfeito. Alessandra, este livro é um livro-relato das nossas experiências, onde contamos histórias de êxito no tratamento, mas também confessamos aqui histórias de insucesso, de falência, de overdose. Então, na verdade, é uma espécie de prestação de contas desses 20 anos de atuação como delegado de polícia e também como diretor da Ave Cristo. Se nós ficamos felizes com casos de reabilitação, também choramos com tragédias de overdose, de jovens. Que o senhor tem uma história que o marcou para contar para a gente? História de êxito, nós temos várias histórias. Certo dia eu estava no supermercado e chegou um jovem bastante forte, com um bebezinho recém-nascido no colo, me cumprimentou, né? E com aquele, não me recordava do nome dele, mas sabia que eu conhecia. O senhor não vai se lembrar de mim, mas eu passei pela casa. Que ótimo, que tal? E aí? Olha, eu estou casado, eu entrei para a polícia e eu estou aqui com a minha filha. Muito animado, ele fez a sua adesão pela vida. Ele abandonou o projeto de morte, que significava o consumo de drogas, e fez adesão pela vida e a vida em plenitude. Isso é gratificante e recompensador, né, doutor? É gratificante e mostra que o ser humano é recuperável. Para nós, todo ser humano é recuperável. Tá certo. E o lançamento do livro Filhos da Dor, do Dr. Wilson Disposti, será lançado amanhã, às 19h30, lá no Unitoledo, né, doutor? Perfeito. É um ambiente acadêmico onde nós temos um grande relacionamento com os nossos alunos, mas também a sociedade de Araçatuba está sendo convidada, e deixo o convite aqui a todos que se interessarem por esse tema. Não é nenhuma noite de gala, mas é uma noite de prestação de contas, em que nós relatamos a gravidade, a complexidade da epidemia do crack que hoje martiriza o nosso país. Doutor, lembrando que os direitos autorais foram cedidos para a Casa do Caminho Ave Cristo e toda a renda do livro será revertida para a Ave Cristo, né? Nossa intenção é ajudar no cofinanciamento desse programa que nós oferecemos de maneira gratuita às pessoas que necessitam dele. Hoje são quantos atendidos lá? São 30 vagas permanentes. 30 vagas permanentes. Vamos dar o endereço, o telefone da Casa do Caminho Ave Cristo? Exato. O endereço do nosso escritório, de onde fazemos as entrevistas avaliativas, é na Rua Ave Cristo, bairro Colinas, no município de Birigui. E o telefone é o 18 3642 3001. Tá certo, doutor Wilson. Então, o lançamento do livro Filhos da Dor, amanhã, a partir das 19h30, lá no Unitoledo. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, um ótimo dia para o senhor. Eu quem agradeço, Alessandra, e te espero lá. Tá certo, muito obrigada.